Então vamos lá, gente. Boa noite, né? Obrigada por vocês todos que estão aqui nessa semana tumultuada, que temos Dia dos Namorados, temos Copa do Mundo, né? E a gente está aqui tirando aí meia horinha para a gente fazer um bate-papo descontraído com a doutora Jeane, que é uma advogada brilhante na questão de gestão condominial. Então, a doutora Giane vai se apresentar. Ela é minha amiga pessoal e uma advogada exemplar em direito condominial. E o nosso intuito aqui é a gente fazer um bate-papo descontraído, falando das principais polêmicas que envolvem aí o direito imobiliário, que é o direito de propriedade, e o direito condominial. Obrigada, doutora, por aceitar o nosso convite e por vir fazer esse bate-papo aqui no Instituto Aprimorário. Eu que agradeço. Boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui dividindo esse espaço com a minha amiga doutora Jéssica Santos Boaventura. É recíproco todas as argumentações aí, todos os elogios feitos por ela em relação a mim. É um grande prazer estar aqui com vocês. Então, gente, olha só, vamos começar então a nossa polêmica, que é a primeira que eu falo muito aqui no Instagram, é sobre o aluguel de curta temporada. Está muito aí em voga, né, o aluguel de curta temporada, que é essa questão dos investidores, investir principalmente aí nos estúdios para alugar por plataformas digitais, né, como o Airbnb, e gerou uma grande polêmica aí nos condomínios, que são considerados condomínios residenciais. E a grande polêmica é onde fica o meu direito de propriedade, né? Eu sou proprietário, eu fui lá, eu comprei, eu paguei, eu registrei e eu tenho um apartamento. E agora eu não posso fazer um aluguel ali de curta temporada por essas plataformas digitais, Airbnb, enfim, todas essas plataformas. Então, o meu direito constitucional de propriedade, de eu poder usar, gozar, dispor, aonde fica face a esses condomínios. Então, nós vamos ouvir a opinião da doutora Jeane. De fato, o direito de propriedade frente ao direito condominial, ele não é absoluto, né? Em alguns casos, inclusive no Airbnb, ele passa a ser relativo. Por quê? Porque a convenção de condomínio, ela determina, ou às vezes ela é silente, mas para que o proprietário ou o investidor, né, aquele que compra apenas para relocar ou tem intenção de utilizar as plataformas de Airbnb para os aluguéis de curta e curtíssima temporada, ele não pode fazer ele não pode fazer essa locação nesse sentido, porque os condomínios que trazem na convenção são especificamente residenciais. Então, eles veem o direito, né, subjetivo de deixar essa locação para que não traga mais problemas para os condomínios, né? Porque precisa passar pela Assembleia, né? Precisa passar por uma votação assemblear, e essa Assembleia ela precisa concordar por um quórum específico de 2/3 com esse tipo de locação. Até porque o artigo 1351, ele determina que até a mudança de destinação do edifício, ele precisa passar por esse quórum. Então, se vai haver essa mudança de residentes, essa mudança, alteração na forma de residência do condomínio, precisa também passar por essa votação e obedecer esse quórum específico. Então vamos lá, gente, só resumindo para vocês entenderem, né? O direito de propriedade, sim, ele é um direito constitucional. Temos uma base cultural, né? Todo mundo quer ter um imóvel para chamar de seu, e às vezes as pessoas, né, mudam de imóvel e os investidores eles compram, adquirem esses imóveis para poder alugar. Mas tem que prestar muita atenção quando for fazer uma compra e que você é um investidor. Porque quando você é um investidor, você deve sim analisar a convenção de condomínio para ver se esse documento dispõe que aquele imóvel que você está comprando, ele é um imóvel
comercial ou ele é um imóvel residencial. Qual é a destinação daquele imóvel? Porque se ele for um imóvel residencial, nós temos toda a segurança jurídica e foi matéria até do Fantástico, né? Nesse último domingo. Nós temos a segurança jurídica daquele prédio que as pessoas moram ali para poder ter uma segurança. E quando eu tenho aluguel de curta temporada, no mesmo apartamento, eu posso passar quantas pessoas por mês ali. Isso gera insegurança para quem comprou aquele imóvel para morar, para quem comprou aquele imóvel ali para residir. Então, o que a gente está falando aqui é sobre essa polêmica. É o direito de propriedade que eu defendo muito, e é o direito condominial que a doutora Jeane defende aí também. Mas nesse caso, não é que o direito condominial ele está usurpando o direito de propriedade. É apenas que a propriedade ela tem os seus limites quando se trata de condomínio. Então, eu queria que a doutora Jeane falasse sobre isso, né? Tem limites. Como que você enxerga esses limites quando se trata de condomínio? O proprietário, ele entende que uma vez que ele adquire um imóvel, ele pode fazer o que bem quiser com ele. E no direito condominial, ou seja, dentro do condomínio, não é bem assim. Existem muitas regras que precisam ser cumpridas, frente ao Código Civil, frente à Convenção Condominial e frente ao regimento interno. E nesse caso em específico, quem quem reside num condomínio tipicamente residencial, não quer que esse condomínio passe a ser visitado todos os dias com pessoas diferentes ali dentro. Então, por isso que existem essas regras, existe essa resistência nos condomínios tipicamente residencial e para proteger o condomínio de vários fatores. Estelionatários, né, traficantes. Hoje, agora com a recente aí, né, pandemia de doenças infecciosas, que as pessoas no ir e vir. Então, reflete assim, resumindo em uma palavra, a segurança. Né? Quem mora no condomínio tipicamente residencial entende a não aderir, né? Não fazer essa adesão às plataformas residenciais, aliás, às plataformas de Airbnb, porque o condomínio é tipicamente residencial e eles preveem, né, protegem a segurança do condomínio. Isso mesmo. E é isso, né, gente? Então fica essa polêmica. O que eu quero dizer para vocês que estão aqui também é para vocês fazerem o meu curso de due diligence, que ocorrerá semana que vem, no dia 17. Quem não fez a inscrição ainda, procura a Juliana aí, faça sua inscrição, porque nós vamos falar sobre isso. É algo que o advogado tem que analisar quando for fazer uma due diligence, um parecer para alguém que está adquirindo um imóvel em condomínio. Então, o advogado ele tem que analisar a convenção de condomínio até para dar essa segurança para o cliente dele. Se ele vai residir, se ele vai investir. Então, é uma das nossas pontuações aí da due diligence. Quem não fez a inscrição ainda, é a semana que vem. E eu vou dar um material, gente, um checklist precioso para você trabalhar com segurança jurídica e fazer um parecer assim, ó, ponta firme, viu? Bom, gente, outra coisa que eu queria falar aqui. Esse é um ponto importante, doutora Jéssica, de fazer a due diligence, porque os investidores aí que pretendem adquirir um apartamento para locação de curta temporada, colocar aí na plataforma do Airbnb, precisa analisar a convenção. Se ele for tipicamente residencial, não adianta adquirir para investimento. Procure aí, né, nos procure, para que nós possamos auxiliar nessa diligência. Isso mesmo. Então, gente, o que acontece? A gente tem, nós que somos advogados, militamos no direito imobiliário. Quando a gente for fazer uma due diligence, não basta pegar certidões, você tem que ter um olhar
para frente, né? E é isso que eu vou te ensinar no meu curso. Você não pode perder, faça sua inscrição lá. Gente, outra coisa que eu e a Jane tava conversando hoje é sobre os cães. Ainda é muito problemática essa questão dos cães, né? Ah, eu posso ter cachorro na minha propriedade. Eu posso ter um cachorro de grande porte, porque tem convenção que fala assim que você só pode ter um cachorro de pequeno porte. Como que fica? Eu posso ter um pitbull lá, gente, um labrador, né? Eu posso, doutora Jeane. O que que o direito condominial fala sobre isso? Muitos síndicos, muitas convenções trazem a proibição específica que não pode nenhum animal dentro do condomínio. O nosso Superior Tribunal de Justiça ele já se posicionou que os condomínios eles não têm essa prerrogativa de simplesmente proibir que o pet faça parte ali da convivência condominial, visto que aí existe o direito de propriedade. Aí entra o direito de propriedade, porque todas as pessoas têm direito a ter um pet. E o tamanho não significa necessariamente que ele seja nocivo à saúde ou à segurança das pessoas ou do condomínio. Então, não pode haver essa proibição, a não ser que o animal encaixe nos 3 S's, né? A salubridade, o sossego e a segurança. Aí sim, aí o condomínio tem direito a intervir e fazer até a retirada, se o proprietário, o morador, não fizer cessar esses 3 pontos. Aí sim. Ah, muito interessante, né? Então quer dizer que eu posso ter lá no meu apartamento, né, um pitbull, né? Então basta que você também siga as regras do regimento interno, né? A Juliana está comentando aqui, ó, no meu condomínio foi proibido pets de grande porte. Não pode a proibição, a não ser que ele atente contra a saúde, a segurança e o sossego dos moradores. Se não enquadrar nesses 3 requisitos, não há por que a proibição. Pode até ingressar com ação contra o condomínio e forçar aí a autorização. É muito importante, né? Esse assunto é muito polêmico, mas está aí a decisão do tribunal para salvaguardar as pessoas que podem sim ter animais, né? De pequenos ou grandes portes, né? Outra coisa. Teve uma situação em um condomínio que nós administrávamos, que eu auxiliava juridicamente, que as pessoas estavam até ali implicando com os gatos. Porque o gato, quando ele entra ali no condomínio, ele faz morada, né? Literalmente. E eles se multiplicam rapidamente. E, segundo os moradores, estavam danificando os carros, as motos, né? E vieram aí com essa intervenção querer retirar os animais. Nós fomos até o Ministério Público para ver o que faríamos com essa situação. O tiro aí do condomínio, né? Saiu pela culatra e o condomínio foi obrigado até a fazer um gatilho e comprar rações para esses gatos aí. Porque ali se tornou a morada deles e eles não podem sair dali. Não podem ser retirados. Então, Então, Ju, aí no seu condomínio, né, os pets de grande porte, eles, né, de acordo com a lei, a gente tem essa prerrogativa aí. A Juliana tá comentando aqui também. Pode mandar, gente, seu comentário aqui, ó. Comentando que, né, no condomínio dela foi pedido aos donos de gatos colocar telas para eles não saírem, né? Porque estavam danificando as motos. E aí são regras do condomínio. O condomínio pode ter a regra sim, né? Ele não pode proibir. Então, colocar a tela, tudo bem. Mas ele não pode proibir de ter o gato. Ou não pode. né? Então, outro assunto, gente, muito polêmico é a tal da vaga de garagem, né? Outra coisa que você tem que analisar quando você for fazer a due diligence, que eu vou falar lá no meu curso dia 17. Vaga de garagem, gente, porque quando o seu cliente vai comprar um apartamento, você vai adquirir um imóvel, você deve prestar atenção qual que é a metragem da vaga de garagem. Aqui em Uberlândia, por exemplo, as vagas de garagem podem ser a partir de 10,80 metros.
Esse tipo de vaga não cabe uma caminhonete. Então, não cabe uma Dodge Ram, por exemplo, né? Não cabe. Então, Então, o que que acontece com essa polêmica da vaga de garagem? Ah, eu tenho direito de propriedade, eu tenho uma vaga, eu posso ultrapassar ali a linha da vaga, né? O que que são? Deixa eu só responder a Sheila aqui. As vagas são sorteadas? Sheila, na maioria dos condomínios hoje, as vagas já são linkadas, tá? Lá na convenção de condomínio, a vaga já é linkada. Então, o apartamento 102, por exemplo, já vem com a vaga número 10. Até para evitar essa questão. Então, por isso que quando vai fazer a due diligence, tem que olhar isso, tá? Tem que olhar qual que é a vaga, qual que é o tamanho daquela vaga, qual é a posição daquela vaga, porque às vezes a vaga está numa área de manobra difícil. Então, é uma das coisas que a gente tem que olhar. Então, vamos ver aí a opinião da doutora Jane sobre essa questão das vagas. então, as vagas de garagem realmente é outro ponto que traz bastante situações complexas aí no dia a dia da administração condominial. Ao adquirir, é isso aí que a doutora Jéssica falou, ao adquirir, você tem que verificar qual é a disponibilidade e a disposição dela, se vai atender ao veículo que você tem ou pretende ter. Se a vaga de garagem só cabe um carro hatch, não tem como você adquirir uma caminhonete e pensar que você vai poder deixá-la ali, ultrapassando os limites de demarcação da vaga, porque não vai poder. Porque você tem que se adequar ao imóvel que você adquiriu. Se você pretende ter uma Dodge Ram e a sua vaga só cabe um carro hatch, então você vai ter que fazer aquisição de outro imóvel em outro condomínio que atenda especificamente a essa metragem para uma Dodge Ram. Infelizmente, aí, né, o seu direito de propriedade vai ser relativo, porque se você for querer colocar a Dodge Ram na vaga, vai ter que mudar. Não tem jeito. Porque não pode ultrapassar os limites, né? O direito do condômino, ele vai até onde inicia o direito do outro. Se a caminhonete vai ultrapassar a área de manobra, a área demarcada para o veículo, então você vai estar interferindo no direito do outro. Como que ele vai fazer a manobra do veículo dele? Então aí o direito de propriedade se torna também relativizado, né? Porque você tem que você pode colocar o que você quer. E nem fazer a vaga de garagem também de depósito. Pode colocar a bicicleta na frente do carro? Claro que pode, mas não pode o veículo ficar espaçado atrás, além da demarcação específica para a vaga. A Miriam está comentando aqui, ó, vagas de garagem estão realmente se tornando transtornos. Clientes estão cada vez mais comprando veículos maiores e as vagas são para carros comuns. Então, Miriam, é isso, né, que a gente está comentando aqui. Porque se você tem um veículo ou pretende ter um veículo maior, você tem que analisar ali qual que é a metragem da sua vaga de garagem. Porque existem brigas condominiais que as pessoas acham que o outro tem que trocar a vaga com ele. E, na verdade, o outro não tem que trocar a vaga com ele, né? Que é o direito de propriedade dele. Só existe Então, uma exceção aí nesse caso, já aproveitando sim, aí que nós estamos sim. falando de vaga de garagem, existe uma exceção. São as pessoas portadoras de necessidades especiais. Às vezes ela adquire uma unidade que fica, a vaga de garagem às vezes fica bem longe da unidade dela, existe aí a permuta, que as convenções, a maioria delas, ou grande parte delas, trazem essa facilidade aí, que o PCD, ele tem direito a permutar. Aí o síndico pode fazer a intervenção, mas não é responsabilidade dele. Mas tem que fazer a intervenção aí de fazer essa permuta, porque é um direito dos portadores de necessidades especiais. Isso. E Só até nesse só nesse caso, né? Então é um caso bem limitado, né? A Elizabeth comentou aqui, ó, doutora Giane, super competente, amo, amo. caso, sabe? Que bom, né, gente? Que bom. Bom, superadas as vagas de garagem aí que a gente tem que analisar, né? Vamos falar um pouquinho de outro transtorno do condomínio, que também bate lá na portinha do direito de propriedade, que as pessoas
elas têm o direito de propriedade da área privativa, que é a área ali do apartamento, gente, ou da casa, e as pessoas também têm o direito de propriedade sobre a área comum desses condomínios. Mas na área comum tem regras, e essas regras devem ser seguidas. Essas regras estão na convenção ou no regimento interno, e também, né, no regimento interno. E o que você fala, Jane, das crianças, né? Qual que é a responsabilidade do condomínio? Por exemplo, uma criança está correndo lá no pátio e acidenta. Quero que você comente um pouquinho sobre isso. Então, é outro ponto, né? Inclusive, todos esses pontos que você está trazendo aqui são os pontos de maiores divergência nos condomínios. As crianças também é outro ponto, assim como os pets. Por quê? A maioria dos pais entendem que a área comum também é deles. E que, como eles residem ali, estão pagando as suas taxas condominiais em dia, né, as manutenções, que as crianças podem e devem utilizar a área comum como ponto de lazer. Até podem, né, e devem, desde que acompanhado dos pais ou dos responsáveis. Porque o condomínio ele não é responsável por acidentes deste formato ocorrido na área comum se ele não tiver agido em omissão. Por exemplo, se a criança estiver brincando lá e suponhamos que a roda, aquela roda que eles costumam brincar para rodar lá, tem um ferro exposto e a criança machucou, aí o condomínio pode ter agido aí em omissão e ter que responder. Mas se está tudo certo e a criança está lá brincando sem a orientação ou supervisão dos pais ou do responsável, a responsabilidade é dos pais. Então, não pode. As crianças não podem ficar na área comum, menores de 12 anos, né, sem a orientação de um responsável. É outro ponto bastante complicado, que os pais às vezes não querem entender, que é um pouco de descanso e deixa a criança brincando na área comum. Mas não é aconselhável e não é o que deve ser praticado em condomínios. A Juliana comentou aqui, ó, quando as crianças e adolescentes começam a gritar na sua janela, chamando os outros. Então, por quê? Porque o pai deixou ela descer para a área comum e não está sendo supervisionado por um responsável ou por ele. Por isso elas fazem isso. E esse é um dos grandes motivos que é proibido que as crianças fiquem na área comum sem a supervisão. E se elas ficarem, a área comum ali entre os apartamentos não é o local delas fazerem as brincadeiras, e sim no local específico do playground. Por isso que acontece muito essas desavenças aí, brigas de vizinhos por causa de crianças. As crianças do meu condomínio deixam brinquedos espalhados pela rua e brinquedos na frente da nossa garagem. Por quê? Está faltando aí o cumprimento das regras do regimento interno, os pais diligenciar no cuidado dos seus filhos. Gente, isso é muito sério, né? Porque a criança ela pode machucar lá na área comum, é como a doutora Jeane disse, né? Se ela machucar e ela tá sem supervisão do pai, a responsabilidade é do pai e não do condomínio. E as Exatamente. pessoas costumam confundir muito isso, querendo sempre responsabilizar o condomínio. Então, nos condomínios aí tem essa questão aí, né, das crianças. Polêmica das crianças. Outra polêmica muito grande, é a questão dos inadimplentes, gente, né? Porque um condomínio significa comum, viver em comunidade. Então, um condomínio, você tem que respeitar as regras daquele condomínio, analisar ali o regimento interno, a convenção de condomínio para respeitar essas regras. E tem muitas pessoas que são inadimplentes, não pagam e ficam ali devendo a taxa de condomínio, que é utilizada para toda a manutenção da área comum e também utilizada para fazer melhorias na área comum, né? E os inadimplentes, o que eles podem e o que eles não podem, doutora? Que eles não podem, né? Na verdade, o inadimplente, muitos condomínios adotam a postura de proibição do inadimplente de utilização da piscina, de utilização da churrasqueira, do salão, de locação do salão de festa, né? E, na verdade, nossa legislação
o Código Civil, ele já nos traz aí os meios coercitivos legais de realizar essa cobrança. Então, essa disposição aí de alguns síndicos de querer travar aí o acesso dos inadimplentes às áreas comuns pode até gerar ação de regresso de dano moral. Não pode. Gera constrangimento vexatório, infelizmente. Então, quer dizer, se eu estou devendo, se eu tô devendo condomínio, eu posso usar a piscina. Pode usar a piscina, pode alugar o salão de festas, pode utilizar a área específica da churrasqueira, pode utilizar a sauna, tem direito à utilização de tudo da área comum, porque ele não pode ser constrangido perante a comunidade condominial. Sim. Seria trágico. E votar nas assembleias? O inadimplente pode? Não. O Código Civil, ele determina que o condômino inadimplente, ele não pode nem participar e nem votar. O que significa participar? Ele não pode palpitar, né? Se ele quiser estar ali ouvindo somente o que está sendo decidido, quais são as melhorias que está sendo trazido para o condomínio, ele pode ouvir, mas ele não pode participar e nem votar. Ele pode usar a área comum, mas ele não pode votar, né? Ele não tem poder de decisão, o que é muito importante. Né? E quanto ao locatário, doutora? O locatário, você diz no que tange a participar das assembleias? Ele pode participar e pode votar, desde que esteja munido de procuração específica para tanto. Certo. Essa é uma liberalidade contratual, né? Entre o morador, entre o condômino proprietário e o morador. Porque se ele der a procuração, o morador ele vai votar de acordo com o que ele está vivendo ali. Mas quem vai agir depois, né, com as responsabilidades que o voto vai trazer, é o proprietário. Porque, por exemplo, numa assembleia eu posso aprovar uma taxa extra, né? Exatamente. E as taxas extras, elas também têm... Um assunto vai puxando o outro, né? E as taxas extras, elas são específicas, né? Algumas são para o proprietário e algumas são para o morador, o locatário. O proprietário, ele é responsável pelo pagamento das taxas que trazem melhoria para o condomínio. Tudo que valoriza o imóvel é responsabilidade do proprietário. E tudo que é usual do dia a dia é do morador, do locatário. Por exemplo, taxas para acerto com funcionário, demitir um funcionário. E esse funcionário é do período ali de moradia do locatário, é ele que vai arcar com essa taxa. Nossa, muito bom. Reformas, tudo é do proprietário. Do proprietário, né? Porque está valorizando ali o bem, está valorizando a propriedade em si, né? Exatamente. Que aí já cai lá no direito de propriedade, né? Exatamente. Que é o que a gente está batendo aqui na tecla. Gente, outra coisa, né? Comecei a live falando isso e a gente vai falar um pouquinho, né? Sobre a questão de barulho, né? A gente tem aí agora, né? Dia dos Namorados, né, doutora Jeane? É um problema em condomínio, barulhos de namorados. Temos Copa do Mundo, em que a gente vai ter aí, né, várias pessoas também com muito barulho. Temos aí, no dia a dia, pessoas que acreditam que eles só devem guardar silêncio após as 10 horas da noite. As pessoas acreditam que é 2 horas da tarde, eu posso escutar o meu samba lá na maior altura, né? Gente, eu amo um samba. Mas aí eu moro num apartamento, por exemplo, vou poder escutar meu samba na maior altura. O que você tem para falar para a gente sobre essa questão do silêncio, da não perturbação do outro? O silêncio é outra situação também que é bastante difícil de lidar nos condomínios. Por quê? Alguns condomínios são feitos aí de bloco estrutural. Então, o barulho, ele é iminente ali
durante o caminhar, durante um ajuste ali na cozinha. Então, tudo se ouve de um apartamento para o outro, às vezes. O salto, o caminhar para, né, entrada e saída da unidade autônoma. Mas é outro problema aí bastante complicado, porque não é só respeitar a lei do silêncio, que ela impera aí das 7 às 22 horas. Porque durante esse período você também precisa respeitar o próximo, porque o seu direito termina onde começa o do outro. Igual você mencionou, posso ouvir um samba às 14 horas da tarde? Pode, com o volume moderado, que não atrapalhe o outro que pode estar ali trabalhando em home office nesse horário. Então, é bem complexa essa situação, que não é o direito de propriedade aí nesse contexto também, ele não é absoluto. Você precisa, né, nós precisamos respeitar a liberalidade do outro também de ter um silêncio nesse período. E após as 22 horas aí, com as questões aí de namoro, né, também é bem complexo aí. Na eminência aí do Dia dos Namorados, né? Às vezes as pessoas se exaltam, né? Nos barulhos aí do amor, à meia-noite, 2 horas da manhã. Então recebe muitas reclamações. Tem situações aí que vira até implicância entre vizinhos, né? A cama batendo na parede, incomodando o próximo. Então também é bem complexa essa situação. Inclusive nós tivemos aí no Santa Catarina, salvo engano, que até apelidou de toque de recolher do amor, né? Que teve uma síndica que tentou colocar uma lei que não podia namorar após as 22 horas com barulho excedente. Então apelidou aí de toque de recolher do amor. Então não pode, né? O síndico ele não pode intervir, né, no direito da intimidade ali da vida privada, constitucionalmente garantido pelo artigo 5º da nossa Constituição. Pode sim limitar, né, o barulho. Você pode, mas não pode interferir, né, na unidade vizinha que tem o direito ao silêncio. A Juliana tá falando aí, ó. Parece que vocês estão falando do meu condomínio, risos, né? Mas são situações, gente, que acontecem muito, né, no dia a dia de quem mora em condomínio. Porque o que que a gente percebe é que a maioria das pessoas que vão para condomínio também geralmente cresceram em casas. Eu percebo muito isso. Exatamente. E quando você tem uma casa, por mais que também você tem que respeitar o direito de vizinhança, que é o seu vizinho, mas você não tem tanto essa perturbação com, né, com a pessoa que está ali. Eu, por exemplo, hoje eu moro em casa, mas morei em apartamento muitos anos. Eu só ando de escarpão. Eu tomo esse cuidado. Eu deixo na porta, né? Deixava na porta e calçava meu sapato quando eu já estava saindo da minha casa. Porque é perturbador eu ficar pisando ali, fazendo um barulho ali, né, na cabeça ali da outra pessoa. E mais, né, gente? A gente tem aí que respeitar o direito do outro, né? Então a gente tem aquela regra máxima, que é o bom senso. Até onde vai o meu direito, né? O que eu não quero que não, né, não faça comigo, eu não faço com o outro. Então são regras de ética, regras de costume que a gente aprende também desde da nossa base, da nossa infância, e que serem respeitadas, terem esse limite. Porque lá no meu condomínio, por exemplo, a gente teve um problema muito sério sobre a questão de barulho. Porque uma das pessoas, ela falava, olha, eu só não posso fazer barulho depois das 10 horas da noite. E nós tínhamos lá 3 pessoas que trabalhavam à noite, enfermeiros, e eles iam dormir durante o dia. Então tem toda essa problemática. Não é porque tá durante o dia que você vai poder fazer ali, extrapolar ali, porque você está usurpando o direito do seu vizinho lá, né? Então a gente tem que tomar todos esses cuidados, né? E em condomínio tem que observar a convenção de condomínio, né, doutora? Não tem como fazer. Interno, é verdade. Tem que respeitar aí as regras da boa convivência, o bom senso e o senso comum, né? Para ter aí uma vizinhança saudável e não interferir aí no Código Civil aí no que tange ao direito de vizinhança, senão pode até sofrer aí uma ação de regresso.
por Sim. perturbação ao sossego. Sim. A doutora Sheila falou assim, ó, já morei em um condomínio que um vizinho mandou entregar uma borracha para colocar no meu salto. Eu não tinha noção que fazia barulho, mas depois conversamos e resolvemos. É sobre isso É sobre também, né, isso. gente? A gente ter uma questão, eu falo muito isso de comunicação, né? Porque a Exatamente. gente precisa ter uma boa comunicação com os nossos vizinhos. Gente, uma vez contar uma história para vocês aqui real que aconteceu comigo. Eu amo cozinhar, vocês já viram aí nas redes sociais. Todo final de semana lá tô eu na minha cozinha, faço altas comidas deliciosas. E aí um dia eu tô lá em casa, toda empolgada, fiz um pudim de leite condensado e para esfriar mais rápido, eu coloquei no parapeito assim da minha janela, né, do meu apartamento. Pus lá meu pudim. Quando eu pego o pudim, lotado de água. Lotado. Porque a moradora de cima, ela lavou a janela dela e caiu água no meu pudim. E não pode fazer isso, porque em condomínio você não pode jogar água. Lembra, Liliane? Não E pode. aí, o que que eu fiz? Eu fiquei tão nervosa que eu peguei o meu pudim, E foi lá. subi lá no apartamento, bati na porta e falei para ela assim: Você não leu o regimento interno? Você não pode jogar água na sua janela, porque quando você joga água, cai na minha janela, né? E mostrei para ela o meu pudim lotado de água. E aí ela pediu desculpa, claro, falou que não sabia disso, né? Mas eu tive esse dissabor, né? Mas como eu sou uma pessoa muito otimista, eu queria comer o pudim. Eu fui lá, fiz outro pudim e a gente comeu. Mas é sobre isso, né? Sobre. E, doutora, lembrando disso, da Copa do Mundo, né? Eu posso ir lá e pintar o chão lá do condomínio com a Copa? Eu posso fazer isso? Não, não pode. Tem que obedecer às regras do condomínio e o regimento interno. Por quê? Porque o condômino, o morador, ele não pode alterar a forma existente do condomínio. Ele não pode alterar sequer a cor da janela. Então, pintar a calçada, pintar a rua dentro do condomínio, sem que haja uma decisão assemblear para isso, também não pode ter essa liberalidade de pintar o condomínio de verde e amarelo. Isso é uma coisa muito importante. Outra coisa que eu já percebi em vários condomínios, né? Um vai lá e coloca é, um Pode ser multado. alumínio na janela, aí o outro vai e coloca um papel de presente, e aí o outro vai e coloca. Então vai descaracterizando, né? Caracterizando, torna-se alteração de fachada, né, do edifício. Todos esses itens aí, geralmente, eles são levados às cores da tela, da janela, a cor do insufilme. Isso tudo é levado em assembleia, se escolhe ali as cores mais usuais e é feita uma votação. Ah, eu posso colocar a tela de proteção preta na minha janela? Se o seu condomínio decidiu que deve ser a bege ou a branca, não pode ser colocada a preta. Ah, mas não decidiu nada, eu posso colocar a preta? Não, você deve procurar o síndico para que leve a questão em assembleia e vocês decidam o padrão a ser utilizado na tela de proteção. E a mesma coisa é o insufilme. A cor das janelas nem se fala, é só aquela que vem ali, que o condomínio é entregue e de 5 em 5 anos precisa se fazer a manutenção e não pode trocar a cor. É muito importante mesmo. Gente, a gente ficaria aqui horas, né, doutora? Nós vamos Horas falando, com porque é caixinha tão de surpresa. né, a gente ficaria horas, porque são muitas situações, né, que geram aí no condomínio. Mas o nosso intuito aqui foi trazer algumas particularidades para vocês, né, e dizer que o direito de propriedade, que é o meu direito imobiliário, pode sim Não, é ser relativizado, né, doutora? isso aí. Ele é relativo quando ele encontra o direito do outro. Encontra Isso. resistência, né? Quando ele encontra resistência aí no direito do outro, quando eles se chocam. Termina onde começa o do outro.
Terminando de comércio. Então, o direito de propriedade é constitucional, mas ele é relativizado nesses pontos e é muito importante, né, com que a gente que trabalha aí, tanto com direito condominial, como a doutora Jeane, eu com direito imobiliário, para que a gente realmente oriente o nosso cliente, né? Eu bato nessa tecla da due diligence, já eu acho que o quarto curso que eu vou dar, mas é porque, gente, é algo muito importante na hora que o seu cliente for adquirir um imóvel, né? For adquirir, for locar, né? For investir, for... Então é muito importante que a gente saiba todas essas diretrizes. E eu queria agradecer vocês que estão aqui, queria agradecer a doutora Jeane. Eu que agradeço. A gente sempre aprende, então hoje a gente aprendeu um pouco. E a gente está aqui ensinando um pouco e aprendendo mais ainda. Aí, ensinando um pouco, aprendendo um tantão, quando a gente conversa e os conhecimentos se abrem, né? Se abrem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar, né? Esse aqui eu tô aqui no Instagram do Instituto Aprimorário, no meu Instagram, né, pessoal. E também podem seguir a doutora Jeane. Obrigada aí pelos corações, pelas mensagens. Obrigada, Liliane, maravilhosas. Muito obrigada. E vocês também sigam a doutora Jeane. Fala seu Instagram aí, Jeane. O meu Instagram é Jeane Oliveira DV, né? O do condomínio, e Jeane ADV, o pessoal. Ai, que bom, gente, que a nossa live foi enriquecedora, né? Bom, obrigada pelo Obrigada carinho. mesmo. E para quem quer saber mais sobre essas questões, né? Volto a falar aqui para vocês, dia 17, eu vou estar às 7 horas, das 7 às 9, falando sobre due diligence, tudo que você não vê no papel, gente. Experiência Eu de estarei lá. 19 anos de advocacia que eu tenho, que eu trabalho com due diligence. Eu espero todos vocês, ainda dá tempo de fazer a inscrição. O material que eu vou entregar também em PDF está riquíssimo. A gente também vai dar um certificado. Obrigada por tudo. Feliz Dia dos Namorados para vocês, né? Curtam a vida aí, né? Curtam muito. Hoje a Gessiane, que é terapeuta, minha irmã, depois vocês seguem ela lá no Instagram, Gessiane, ela falou uma coisa muito importante, né? Não é simplesmente uma data, o Dia dos Namorados, né? É o momento da gente refletir, é o momento da gente trazer essa felicidade para dentro de nós. E muito obrigada por tudo. Eu aguardo sempre vocês aqui, estou sempre à disposição. Obrigada, Jeane. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, e para vocês aí que moram em condomínio e vai namorar, namora caladinho, tá? Beijo. E que a gente ganhe a Copa do Mundo, né, gente? Primeiro jogo. Isso aí. Primeiro jogo. Vamos torcer aí, sem gritar muito. Tchauzinho, obrigada. Tchauzinho. Gratidão. Gratidão a todos vocês, gente. Muito Gratidão. obrigada. Obrigada, grande beijo. Jane, vamos fazer uma fotinha aqui, tá? Vamos. Vamos fazer mais uma fotinha. Deixa eu tirar o óculos. Eu acho que eu vou ficar com óculos. Obrigada. Tchau, gente. Tchauzinho. Tchau.